É bem isso, na verdade, Ricardo. Eu acho que você tocou num ponto muito sensível da discussão, né? E é claro, né? É importante a gente desmistificar algumas coisas. A primeira questão que vocês falaram, né? E eu confirmo aqui, eu também estou de acordo com vocês, é que o objetivo da China é construir pontes, né? Então, a cooperação e o diálogo ao invés do tarifaço e do confronto. A gente não pode esquecer que a China ela é uma das signatárias daqueles 5 princípios da coexistência pacífica, né? Que é a não intervenção em assuntos domésticos, que é a cooperação ganha-ganha, a reciprocidade, né? E benefícios mútuos. Então, a China ela tem cada vez mais, sobre o ponto de vista, né? Até aproveitando o que o Ricardo falou, sobre a ótica pragmática, né? Desenvolver a relação com o mundo, continuar desenvolvendo esses acordos bilaterais e multilaterais. E ela deixou de ser, pessoal, uma fábrica do mundo, né? A gente ainda ouve, não só aqui no Brasil, mas em outros países, que a China ainda ela é o centro das fábricas em todo o mundo. Não, acabou. A mão de obra hoje chinesa ela está muito mais cara. O salário mínimo não é federativo na China. Importante falar isso. O salário mínimo ele é determinado por cada província. A província mais pobre, que é a província de Anhui, ela já tem um salário mínimo maior que o do Brasil. Caraca! Então, o que é importante a gente entender? Que está tendo uma mudança das atividades, do segmento, dos setores econômicos que utilizam uma mão de obra intensa para onde? Para o Sudeste Asiático. Então, o que pode ser, né, um uso de uma mão de obra intensa? Roupa, tecido. A gente vê hoje as fábricas de roupa indo majoritariamente para o Vietnã. Inclusive, diga-se de passagem, um país que está se desenvolvendo com economia aí acima de 6%. O Vietnã inicialmente foi taxado em 46% pelo Trump. Depois entrou num pacote de 10% em tese, a priori, né, do que vai acontecer. Então a gente tem visto hoje a mudança dessa geografia. Por isso que eu até falo para as pessoas, né? Alguns comentam, nossa, a China é outro mundo. Não, gente, a China é outra dimensão. A China é outra estratosfera. O que a gente vê aqui, né, que a gente começou antes de começar a gravação, que a gente bateu um papo, né, Ricardo, falando um pouco da concepção da inovação e da tecnologia. É muito comum quando a gente está na China, a gente não precisa ir nas empresas para a gente verificar quais tecnologias estão sendo desenvolvidas, pessoal. Uhum. A gente chega no hotel, já tem um robozinho que leva essa comida que você pediu pelo aplicativo diretamente para o seu quarto. Aplicativo que, diga-se de passagem, né, o iFood, né, que ele entrega até 100 milhões de pacotes, né, de refeição, não falando de farmácia ou outros produtos, de refeição, 100 milhões de pacotes, não chega a 100, mas quase a 100 milhões por ano. Aqui no Brasil. Opa, desculpa, por mês. Aqui no Brasil, o iFood entrega até 100 milhões de pacotes de comida por mês. A Meituan, que é uma concorrente que inclusive você está vendo hoje no mercado, todo mundo falando do interesse da Meituan em investir aqui no Brasil, ela entrega 60 milhões de pacotes por dia. Caraca, isso na China ou no mundo? Na China. Até porque a Meituan ela tem uma unidade internacional chamada Cheetah, daquele animal veloz, né, da África, e as duas operações únicas que eles têm até hoje no mundo são em Hong Kong e na Arábia Saudita. Eles têm interesse em ter uma atuação aqui no Brasil, porque sabe que o Brasil é um oceano azul, claro, cheio de regionalismos. Nós temos 5 continentes dentro do nosso país, né? E as nossas especificidades, né? Vamos dizer que, por exemplo, a quilometragem em Brasília ela é muito maior, mas você faz um período muito mais curto comparado a um centro aqui de São Paulo, né? Então tem vários regionalismos que a empresa ela vai precisar entender para atuar. Mas a gente está falando de um país, o Guilherme e Ricardo, de uma economia que precisa se manter numa estabilidade de 5%. Tem um risco agora sobre esse tarifaço de chegar a 4%. Isso é grave. Por quê? 1/3 da economia chinesa é baseada em real estate, em imobiliário. E quando eu falo imobiliário, não é só construção. O que a gente pensa em imobiliário? A gente pensa em construção, a gente pensa em materiais, a gente pensa em soluções com apresentação de projetos por arquitetos e toda a cadeia inerente a esse movimento. Mas é muito, 1/3. Uma população que está envelhecendo, 1,4 bilhões de pessoas.
Além disso, os jovens que antes saíam das universidades bem formados já tinham o seu emprego garantido, o que hoje não é mais uma realidade. Então, tem acontecido muito na China do jovem saindo de uma graduação, ou de um mestrado e de um doutorado sem ter um emprego. Uhum. A economia chinesa, eu costumo dizer que ela é um elefante numa bicicleta. Se ela pedalar muito rápido, se o elefante pedalar muito rápido, não há freio que segure. Uhum. E se o elefante pedalar devagar, ele cai. Então, a economia chinesa ela tem que ser constante. Não temos mais a economia de 2 dígitos, mas ela precisa ser constante. E é por isso que você vê tanto um investimento de longo prazo, um investimento em educação que eu tive até a oportunidade de participar, né? Eu morei na China por 5 anos, de 2007 a 2012. Eu trabalhei no escritório de advocacia brasileiro e, além disso, eu estudava chinês, vi uma professora particular me dar aula das 7 às 10 da noite, segunda, quarta e sexta. E sábado e domingo eu fazia um MBA na Universidade de Pequim, das 8 às 6 da tarde. Eu investi muito na minha carreira quando eu morei lá. O que eu fazia depois, às 8 da noite, no sábado e no domingo? Eu não ia para casa, eu ia para a biblioteca. São várias bibliotecas dentro da Universidade de Pequim. Tinham bibliotecas que eu não conseguia entrar. Por quê? Estava lotado. Gente, eu estou falando uma coisa para vocês que parece que eu estou me vendo como um astronauta. Domingo, 8 horas da noite. Exatamente isso. Indo para a biblioteca para ler alguma coisa a mais. E aí a gente começa a entender quantos Juns, quantos Chus, quantos Lis existem. Mais de 1 milhão. Só que eu Li, eu Chu, eu Jun, se eu estudar mais 1 hora, eu já me diferencio acima de 1.000 pessoas. Se eu estudar um pouco mais de física, estudar um pouco mais de matemática, estudar um pouco mais de línguas, de idiomas, um inglês, um francês. Então, o chinês ele trabalha nessa busca de melhor o tempo todo por conta da competição. É um ambiente extremamente competitivo. Uhum. A gente fala das tecnologias, né? Eu estava falando do robô no hotel. Vamos sair do hotel, aí a gente vai pegar um carro, né? O ano passado, em 2024, eu fui 6 vezes à China. Eu passei 4 meses e meio lá, nessas idas e vindas, porque geralmente eu fico um bom tempo durante essas minhas viagens para lá. É ali, né? É ali do lado, né? E nessa última viagem, eu peguei o robotáxi. Você entra no aplicativo, você pede o carro normalmente. O carro chega, para, você abre a porta de trás, coloca o cinto e você abre o teu celular e aciona um aplicativo que pode iniciar a corrida. É um carro autônomo, gente. Não tem ninguém dirigindo na frente.